Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Vamos começar esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero compartilhar um pouco da história de Paulo. Sim, o apóstolo Paulo. Seus últimos momentos. Depois de uma longa carreira de pregação, onde fundou várias comunidades, nesse momento da história que nós vamos estudar agora, ele está preso. Ele se encontra preso em Roma. E sabemos que essa prisão já era seus últimos momentos. Ele já tinha sido condenado à morte e ali na prisão romana ele aguardava esse trágico momento. Deste momento da vida de Paulo, lá na prisão, aguardando ser executado, podemos aprender com ele e como ele lidou com fatos tão terríveis. Saber que seu fim estava próximo, ser torturado, ser flagelado na prisão, saudade de quem amava, algumas decepções consigo mesmo, enfim, ele estava passando com o que chamamos uma barra pesada. E ainda nesse momento, ele ainda encontrou forças para escrever para o seu discípulo Timóteo, que tanto amava. E aí nós vamos começar a ler um pouco dessa carta para entender como Paulo estava naquele momento. Essa carta que ele escreveu para Timóteo foi a segunda carta de Timóteo. Então vamos começar a ler 2 Timóteo 1, do 3 ao 5. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi de meus pais. Quando sem cessar, noite e dia, faço menção de ti em minhas orações. Lembrando-me de tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, assim encher-me de alegria. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Veja que apesar da quantidade de fatos ruins, ele só sabia amar. Estava preocupado com Timóteo, com sua fé, e fala isso de forma amorosa. Pensa em você recebendo uma carta assim. Agora eu vou reler trocando o Timóteo para o meu nome. E aí ele fala também da sua mãe Eunice, e eu vou trocar para minha esposa. Vamos ver como é que fica? Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi de meus pais. Quando sem cessar noite e dia faço menção de ti em minhas orações, lembrando-me de tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, Francisco, e assim encher-me de alegria. Recordo-me de ti, Francisco, e também da fé sincera que há em ti. Fé que habitou primeiro em sua esposa, Luciana, e que certamente também habita em ti. Faço o convite para você reler esse texto colocando o seu nome e de uma pessoa que possui uma grande fé em Cristo e que é importante para você. Esse texto vai ressignificar um pouco no seu coração. E aí, volta aquela pergunta. Quantas vezes você se encontrou com o coração apertado, meu irmão? Dilacerado por problemas, sentindo abandonado, preso por um problema que você considera sem solução, sufocado, vontade de desistir, angustiado. Ah, quantas vezes! Olha o que Paulo escreveu nessa mesma carta, em 2 Timóteo, agora no capítulo 1 e no versículo 15. Sabes que me abandonaram todos da Ásia, entre os quais Figelo e Hermógenes. Sim, ele estava aqui falando que estava se sentindo abandonado também. Mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, ele fazia o exercício também de lembrar de quem o amava. Igual a gente fez o exercício agora há pouco. Vamos continuar lendo a partir do 16. O Senhor faça misericórdia à família de Onesíforo, porque muitas vezes me confortou e não teve vergonha das minhas correntes.
Pelo contrário, tendo chegado a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Porque Paulo estava preso, ele tinha que achar qual era a cadeia, né? O Senhor lhe conceda alcançar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. E quantos serviços ele me prestou em Éfeso, tu sabes melhor que ninguém. Porque Timóteo foi com ele, né? Lá para Éfeso, na época. Olha que interessante. E aí, vamos lá em 2 Timóteo, agora no 4:9, também mostra um pouco do Paulo se sentindo abandonado e também cercado de pessoas que o amavam. Apressa-te a vir ter comigo, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente e foi para Tessalônica. Mas mesmo assim, Paulo lembrava, né, de quem estava perto. Ele fala: só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque é prestativo para ajudar-me. Pois é, para Paulo não faltava motivos. Aqui ele está falando, né, apesar das preocupações, do amor que ele declara aqui, né, ele sente pela comunidade, pelos discípulos e tal, ele está se sentindo abandonado. Então, para Paulo não faltava motivos. Estava numa prisão, suja, torturado, chicoteado, sabia que ia morrer, não via a luz do sol com frequência. Ufa! Era um momento desses, simbolicamente, em nós, às vezes passamos também, né? Não com essa gravidade, mas Paulo estava lá naquela gravidade das coisas e nós podemos fazer essa simbologia para nós quando estamos com algum problema grave no trabalho, algum parente doente, algum amigo, né, algum problema no casamento, quando estamos sentindo sufocados. É a mesma situação. Paulo tinha motivos, assim como às vezes também temos. Mesmo assim, ele na sua carta demonstra serenidade e felicidade. Agora, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, o que tinha em Paulo que o tornava tão blindado a estes problemas externos? Como ele conseguiu, mesmo passando por tanta mazela, manter-se forte? Nessa mesma carta de Timóteo, lá no capítulo 1, versículos do 10 ao 14, ele começa a dar uma dica para nós. Vamos ver como é que ele suportava isso. Capítulo 1, versículos do 10 ao 14. Ele fala assim, ó: essa graça foi agora revelada por meio da manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por causa disto, estou suportando também os presentes sofrimentos. Mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei, e estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia o que me foi confiado. Toma como norma as palavras salutares que de mim ouvistes na fé e no amor de Cristo Jesus. Guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Olha que dica! Ele está dizendo que é em Cristo que ele suporta isso. Bom, e aí vamos lá, então, no Evangelho, quando a gente fala de Jesus, o Evangelho conta muito dessa história. Eu quero ler um pedacinho lá do Evangelho, lá em Lucas 13. Lucas 13, 18 ao 21. Vamos dar uma olhada como que Jesus nos orienta e quais são os pontos que Paulo está se referindo. Então Jesus perguntou: a que se assemelha o reino de Deus? E a que o compararei? É como um grão de mostarda que alguém semeou em sua horta, cresceu, tornou-se árvore e os pássaros do céu foram abrigar-se nos seus ramos. Olha que interessante. O reino era algo pequenininho que cresceu e virou uma grande árvore. Aqui está uma dica, hein? Jesus disse ainda: a que mais compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha
até tudo ficar fermentado. E a gente sabe, né? O fermento você põe lá numa pequena porção, a hora que você vai olhar depois, a massa cresceu. A minha mãe, quando eu era pequena, falou assim, eu vou pôr a massa para crescer. E aí é porque tinha colocado fermento. Então aqui o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá uma dica. O seu reino. Ele diz que este reino é como uma pequena sementinha de mostarda que, apesar de começar bem pequenininha, transforma-se numa grande árvore. É como o fermento que, apesar de uma pequena quantia que colocamos na massa, a torna grande. Paulo teve a sementinha do reino plantada no seu coração, na estrada para Damasco, quando foi convertido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia conta que Paulo teve um tempo de 3 anos para deixar essa grande árvore crescer. Vamos ver lá em Gálatas 1, 11 e 18 sobre esse assunto, para vocês perceberem que até Paulo, esse cara forte que estava suportando tanta coisa, também teve o seu tempo. Então, Gálatas 1, 11. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Cristo. Aí depois ele conta um pouco de detalhes dessa sua história, né? Mas aqui ele fala, ó, recebi o evangelho de Cristo, a sementinha, o grãozinho de mostarda foi plantado no seu coração. Aí lá no 18 ele fala assim, ó, depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas. Cefas aqui é o apóstolo Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Bom, então aqui ele está falando que mesmo com a sementinha plantada, Paulo teve um período de 3 anos até começar a sua obra missionária. Até mesmo Paulo precisou de tempo. Às vezes queremos de forma imediatista que essa sementinha do reino já faça efeito e nos torne fortes para, né, suportar os problemas. Mas temos que dar tempo e condições para essa sementinha germinar, brotar e ser árvore grande. Até mesmo Paulo, pessoal, precisou desse tempo. Somente após um tempo, conforme conta o texto, é que ele teve com Pedro e iniciou sua obra missionária. Então, deixe a semente do reino entrar em você e brotar. Deixe o fermento fermentar seu coração e transformá-lo. E, acima de tudo, seja terra boa. E dê tempo para você. Você merece tempo. Tenha paciência com você mesmo. Só assim você poderá viver como Paulo, blindado das coisas mundanas e capaz de resistir aos problemas externos, com essa força que a gente viu lá na carta de 2 Timóteo. Vou ler mais um pedacinho para você perceber o tom tão pessoal dessa carta, o quão, né, ele estava conversando com amigos, lá em 2 Timóteo 4, do 13 ao 18. Vamos dar uma olhadinha lá. Essa parte eu considero tão especial, parece que Paulo está do meu lado conversando. 4. Ó, quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade. Parecendo quando a gente vai para viagem, né? Ou quando você vir, você traz lá, né, a minha blusa de frio. Na casa de Carpo. E os livros, sobretudo os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, mostrou-se muito mal para mim. O Senhor lhe retribuirá segundo suas obras. Também tu, ele está falando para Timóteo, né? Toma cuidado com ele, pois se opôs demais às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja levado em conta. Todavia o Senhor veio em meu auxílio e me deu forças, para que por mim se complete a proclamação e todas as nações ouçam, e assim eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo mal que me queira fazer e me salvará, admitindo-me em seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E depois perceba o encerramento, que tom humano e de amizade no versículo 19 até o fim. Minhas saudações a Prícia, a Áquila e à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, tive de deixá-lo enfermo em Mileto. Faze o possível para vir antes do inverno. Êbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam.
O Senhor esteja com teu espírito. A graça esteja convosco. Assim ele encerra essa belíssima segunda carta a Timóteo. E assim também eu encerro esse vídeo. Deixe o reino de Deus crescer em seu coração. Seja feliz e permita que Jesus sempre te guie. A paz de Cristo.